Olá, então, a todas e a todos. Essa é a nossa aula síncrona da disciplina de Sociologia no Ensino Médio, Teoria e Prática, Departamento de Sociologia, semestre 2020/2, nossa sexta semana de atividades no modo remoto de ensino. Essa aula, né, ela tem um objetivo bastante central na proposta da disciplina, que envolve, né, a problematização que todo professor de sociologia na escola precisa ter em mente quando nós estamos exercendo ou nos preparando para exercer a atividade de docência, né, na educação básica e, no caso da sociologia, especialmente no ensino médio. E essa discussão toda, né, como de praxe, a gente costuma retomar e reafirmar em todos os nossos encontros, em todos os nossos debates e interações, ela envolve, né, essa problematização que carrega, né, esse conjunto de eixos que vocês têm descritos aqui. Né, o porquê ensinar, o que ensinar, o como ensinar, o quem ensina, o para quem ensina, qual a sociologia. O professor de sociologia, ele sempre vai ter em mente, né, vai ter que ter em mente essa convergência de fatores, né, que vão efetivamente fazer parte do desenvolvimento da nossa própria prática de ensino. E dando sequência, então, ao que nós já havíamos discutido nas aulas anteriores, né, e vamos continuar nessa daqui a gente tem a especificidade de trabalhar com os fundamentos da prática de ensino. Então, dentre todos esses elementos, né, que envolvem essa problematização do ensinar sociologia e ciências sociais na escola, o foco dessa aula ele vai estar muito mais próximo do como ensinar, certo? E, evidentemente, que ele vai envolver outros fatores, né? com alguns aspectos que a gente já viu em outros momentos. Né? Que, por exemplo, é sempre presente a ideia do porquê que nós ensinamos sociologia na escola, né? A nossa permanente justificativa de trabalhar com esse componente, de ter a sociologia como um componente curricular, e qual sociologia, e também, de certa forma, o conteúdo, né? Ou seja, o que a gente efetivamente ensina. Embora o que ensinar, ele vai ter um pouco mais de foco ali para frente, certo? Na próxima semana, né, na semana 7, pelo nosso cronograma, vocês vão fazer a leitura de um material de operacionalização e sistematização de conteúdos da sociologia na escola, baseados em referencial curricular do Estado do Rio Grande do Sul, e ali a gente vai ter um pouco mais desenvolvida algumas ideias sobre quais conteúdos, certo? Embora a gente saiba que isso, né, é muito amplo, né? A gente sabe toda a carga de conceitos e debates e temáticas que as ciências sociais podem trabalhar. Só que essa aula, ela não tem apenas essa função, né, de falar sobre os fundamentos, isso está na base do que a gente está propondo, mas ela vai ter, né, a necessidade também de apresentar uma ideia de que tipo de sociologia, né, de qual sociologia a gente está desenvolvendo na escola. Então, quando a gente opta por uma forma de ensinar, ou seja, quando a gente discute um processo metodológico de produção de um processo didático-pedagógico, a gente, por trás disso, também tem uma concepção de sociologia para a realidade escolar. Então, nesse caso, essa aula não só vai falar sobre alguns fundamentos da prática de ensino, como ela também vai estar muito ancorada na ideia de como que a gente pode produzir uma sociologia viva na escola, certo? Esse é um conceito bem interessante, tá? Que a gente vai tocar mais adiante aqui, mas que começa a ser debatido há bastante tempo já, algumas décadas,
especialmente lá pelo professor Ottaviani, que foi um grande sociólogo, né, brasileiro. E aí a gente vai reunir aí um conjunto de outros autores e de discussões que a gente vai vendo alguns aspectos aqui na aula de hoje. Então, sempre lembrando que a sociologia escolar, ela é, né, uma área, né, um espaço dentro da grande área das ciências sociais, né, que está voltada aí especialmente para a construção de uma comunidade, né, de profissionais interessados em aplicar a sociologia como conteúdo escolar, certo? Então, a sociologia escolar, a sociologia na escola, ela é uma intersecção, né, entre esses conhecimentos acadêmicos, né, de problematizações teóricas, conceituais e temáticas no âmbito das ciências sociais, né, incluindo aí os temas de antropologia, de ciência política e de sociologia, numa conjunção prática com os debates e as questões envoltas, né, com a esfera da educação, né, envolvendo aí desde a produção didática, do planejamento curricular, do planejamento de ensino, do desenvolvimento do processo pedagógico e assim por diante. Então, a gente está aí muito fundamentado num determinado tipo de prática, certo? Nós temos as especificidades, né, do que efetivamente vai desenvolver o professor de sociologia na escola. Isso tudo, como a gente viu, né, eu até queria meio que deixar um pouco mais ilustrado com algumas questões práticas, né, de observação empírica, a importância da gente pensar os fundamentos metodológicos da prática de ensino em ciências sociais. Então, eu trouxe aqui para vocês, inicialmente, um material que vocês têm o texto disponível como material complementar lá no ambiente Moodle, mas é um trabalho bem simples, tá? Um trabalho qualitativo, sem grandes aprofundamentos teóricos, enfim, metodológicos teóricos, mas que ele tem uma função bem interessante, que é o de perguntar para alunos do ensino médio sobre o porquê que eles gostam ou não gostam, né, de sociologia na escola. E esse material ele vai trazer algumas falas para a gente, né? Ele é um material produzido com alunos de escolas públicas lá no estado de Pernambuco, né, em Recife, que foi produzido, né, por professor de Pernambuco, mas é um trabalho que foi realizado no âmbito das escolas de Alagoas, né, escolas públicas. E é bem interessante da gente perceber, né, a impressão que os estudantes têm a respeito da sociologia na escola. E aí eu queria trazer para vocês essas frases, eu vou passar bem rapidamente pelas respostas dos alunos que dizem que não gostam de sociologia. Tá? Então, eles vão dizer o seguinte: eu não acho importante, não. Eu odeio sociologia, odeio essa matéria. Ela me deixa maluca. Acho que todos os professores são doidos. Eu pensei que sociologia fosse mais difícil. Acho que ela não reprova. Eu não gosto muito, não. Só fala de pobreza. Ah, e de política também. Eu não gosto. É chato. Não sei dizer, né? Põe as mãos na cabeça. Não sei, não. Até agora eu não entendo nada. Acho que é importante. Mas o que é sociologia? Mas eu não gosto, não. Assisto porque tenho que assistir, para não levar falta e que já venho cansado do trabalho. Às vezes eu até durmo. Paralelamente ao não gostar, né, o professor Elcio, que fez essa pesquisa, ele perguntou para os alunos também a manifestação daqueles que gostam da sociologia. Isso é bem interessante da gente perceber aí essas diferenças. Aí a gente também tem que reconhecer que nem sempre os alunos vão gostar ou não, né, da matéria. Vamos às respostas, então, dos alunos que gostam. Sim, é importante porque a gente passa a entender melhor a desigualdade social, a ideologia, a sociedade.
No começo eu não entendia nada, nem sabia o que era sociologia, ficava meio tonto, mas agora eu estou começando a entender. E a aula é boa, a gente debate, a gente estuda. É importante, eu adoro estudar sociologia, porque posso entender a sociedade melhor. Tem aulas que eu não entendo nada, mas tem outras que é bem legal, porque eu vejo o que eu não via antes, os problemas da sociedade. A sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Eu gosto de estudar a sociedade, assistir jornais e ver o que está passando no mundo. Acho que é uma matéria importante. A maioria dos meus amigos não gosta, acha um saco, não quer saber de nada, mas eu gosto. Enfim, o que o professor, então, depois de coletar aí algumas falas, né, de estudantes do ensino médio sobre o gostar ou não gostar de sociologia, ele faz? Ele faz uma análise de conteúdo, né, com metodologias e técnicas qualitativas, e tenta relacionar aqueles elementos, né, que demonstram efetivamente, que caracterizam o odiar e o adorar a sociologia. Ele faz uma análise do discurso desses estudantes. Então, o que nos chama a atenção aqui? Eu quero que vocês percebam muito os verbos que estão envolvidos, tá? Para a gente fazer essa introdução aqui dessa aula. Por que eu odeio a sociologia? Me deixa maluco, os professores são doidos, só fala de pobreza, só fala de política. Eu não gosto, não é importante. Sociologia, logo, né? Sociologia não é importante, porque política não é importante, porque pobreza não é importante. E aí a gente vai para o adoro. Percebam a diferença do tipo de verbos e substantivos que estão envolvidos nas respostas. Quando eles adoram, eles dizem entender a sociedade, entender melhor a desigualdade, entender a ideologia, ver o que não via, saber informações sobre o mundo, ver os problemas da sociedade. Isso é importante. Logo, a aula é boa, a gente debate, a gente estuda. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu quero chamar a atenção de vocês que, efetivamente, quando a gente vai pensar a metodologia de ensino em ciências sociais, e esse é um papel fundamental que está a cargo do professor de sociologia, a gente tem que se dar conta que o que vai atrair os alunos para gostarem ou não das nossas aulas não é necessariamente o conteúdo ou a performatividade do professor. Mas, efetivamente, a gente tem que pensar que a avaliação negativa sobre a sociologia na escola, ela está fundamentada no perfil dos professores e na seleção dos conteúdos. E a avaliação positiva, ela está baseada na concepção pedagógica e na metodologia de ensino. Por que sociologia é legal? Por que sociologia é bom? Porque ali tem uma boa aula, tem um bom debate, a gente consegue estudar, a gente consegue ter informações, a gente consegue compreender coisas que a gente não compreendia antes e assim por diante. Não é porque se fala da pobreza, não é porque se fala de política, não é porque os professores são loucos, entenderam? Então isso é muito interessante para chamar a atenção de vocês sobre a importância da gente discutir, né, nem que seja teoricamente, a questão da metodologia e do trabalho de ensino. Né? Então, onde é que a gente está entrando aqui, propriamente dito? Né? A gente volta para aquela nossa ideia do campo da sociologia escolar que desenvolvemos na aula passada e estaremos hoje focando muito mais prontamente nas questões que envolvem as práticas e as normas que ajudam na constituição da legitimidade desse campo, da identidade desse campo e da constituição de um hábitos, né, que vai ser praticado, desenvolvido ao mesmo tempo, né, produzido e reproduzido pelos professores de sociologia na escola. Então a gente vai ter aí, ao debater os fundamentos da prática de ensino, da metodologia de ensino, elementos relacionados ao que está colocado nos princípios metodológicos e epistemológicos, né, da formação dos professores e da prática de ensino, e que vão estar cristalizados, né, em função
de uma história acumulada, de um conhecimento acumulado, né? Da prática, do exercício da prática propriamente dita, das experiências de ensino que efetivamente acabam dando certo, né? E que vão estar expressos efetivamente aonde? Nos parâmetros curriculares, nas orientações curriculares, na Base Nacional Comum Curricular e assim por diante, certo? Então, a gente vai ter aí um conjunto de elementos, né, que vão nos orientar, ou pelo menos nos ajudar a nos situarmos dentro do porquê a sociologia é importante, né? O que a gente tem que trabalhar, mas principalmente como nós vamos trabalhar, certo? São orientações para a prática de ensino. Isso é tudo? Não, isso não é tudo, mas isso é o elementar, o básico. É o pilar, né? São os pilares da coisa, certo? Isso não é... Isso que eu já tinha comentado com vocês na aula passada, que as nossas orientações curriculares, elas têm uma proposta de não ser uma lista de conteúdos a serem ministrados. Muito pelo contrário, elas têm uma proposta de ser um embasamento para a prática de ensino de sociologia, que vai estar fundamentada em alguns princípios que a gente vai ver em seguida, mas que não se ingesse em torno de temáticas e conteúdos que devam estar obrigatoriamente dispostos, né? Elas são muito flexíveis, né? Elas são muito abrangentes, abertas, né? Então foi debatido que o ideal não seria propor, né, um conjunto de conteúdos obrigatórios que deveriam ser ministrados, mas um conjunto de práticas a serem desenvolvidas. Então, quais são os documentos que são importantes, né, na nossa área de ensino? Tá? Eu já tinha passado esse slide para vocês em algum momento, eu vou agora reforçar esses documentos, e vocês têm esses documentos dispostos para leitura, tá, na íntegra, lá no Moodle, certo? O primeiro grande elemento é a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Como eu já havia comentado com vocês em outro momento, a LDB, ela é, por essência, essencialmente, né, uma norma, né, uma normatização, que tem um conjunto de conceitos que estão aí relacionados aos conceitos trabalhados pelas ciências humanas e muito especialmente pelas 3 áreas das ciências sociais, certo? Desde a questão de diferença, de desigualdade, de igualdade, questões de identidade, de gênero, enfim, né? A LDB contempla todos esses aspectos, né? E a sociologia, então, ela acaba tendo um grande papel, né, para, digamos, fortalecer os próprios princípios da LDB. Né? A sociologia na escola, ela não vai ter necessariamente uma função de se opor ou de criticar os princípios que estão na LDB. Muito mais, ela vem para reforçar que os estudantes tenham acesso às discussões que aquela própria lei define. Entre elas, né, a produção de cidadãos que tenham autonomia de pensamento, que possam exercer, né, a cidadania, a participação pública e estejam preparados para o trabalho. Né? Então, essas são as grandes diretrizes da LDB. E sociologia, ciências sociais, tem muito a ver com tudo isso. Né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante em que sentido que isso é colocado epistemologicamente, teoricamente, pelas nossas orientações curriculares, que é o segundo documento. Tá? Então, vocês têm a leitura do documento completo das orientações curriculares disponível no Moodle como material complementar, mas para a aula de hoje foi indicado um texto dos próprios autores das orientações curriculares que revisam e que sistematizam os principais elementos dela. Né? Um texto bem didático, digamos assim. É diferente das próprias orientações curriculares, que é um texto um pouco mais denso. Né? O texto relendo as OCNs, né, que é o subtítulo do texto da aula de hoje, ela tem
ele tem um caráter mais didático, né, de apresentação mais síntese, mais sintética, né, dos pressupostos fundamentais que envolvem a atividade de ensino na área de ciências sociais. Um terceiro documento é o documento que fica para a atividade assíncrona da próxima semana, que são os referenciais curriculares do Rio Grande do Sul para a área de sociologia, que está no documento Lições do Rio Grande, certo? Esse documento ele foi produzido em 2009 por um professor, né, colega, foi meu professor aqui na URGS, né, ele atualmente é um professor aposentado, o professor Eno Liedek, e que fez essa grande contribuição, né, para a gente conseguir pensar, né, a importância, os conteúdos e as práticas de ensino em ciências sociais, certo? Então esse é um texto que também está disponível para vocês na íntegra, e ele é um texto bem operacional, bem didático. Isso é um ponto-chave que eu também quero chamar a atenção de vocês nessa aula de hoje. A gente pensar que a construção dessa sociologia viva, e assim eu já vou dando algumas pistas sobre onde que a gente quer chegar, ela não significa que a gente deva, ou que a gente tenha que buscar, uma sociologia que seja completamente engessada, mas que ao mesmo tempo ela não seja algo totalmente aberto e fluido. Aquilo que eu já vinha falando para vocês. Sociologia na escola não é apenas um livre espaço de manifestações espontâneas das opiniões dos alunos que vão reproduzir aquelas opiniões muito próximas do senso comum, assim como sociologia na escola não é um espaço onde nós vamos reproduzir pequenos movimentos, pequenos cursinhos de graduação para os estudantes do ensino médio, tal qual nós tivemos na graduação em ciências sociais. Então, a sociologia no ensino médio, da mesma forma que ela não vai ser um espaço de conversa, ela também não vai necessariamente ser um espaço de reprodução teórica de determinados autores ou teorias clássicas ou contemporâneas, mas específicas, né? Que, na verdade, o trabalho do professor, a metodologia de ensino, o debate sobre esse como ensinar, ele vai ser muito mais articulado com esse elemento de construir um processo pedagógico que seja típico de uma interconexão entre os conhecimentos das ciências sociais e os conhecimentos da educação, né? Como a gente costuma dizer, aquela ideia de como que a gente vai fazer esse exercício de transpor, né, ou mediar conceitos, debates conceituais, teóricos das ciências sociais e transpô-los em saberes ensináveis ou saberes da escola, certo? Como que eles vão se tornar úteis para estudantes que não vão ser sociólogos. Né? Sociologia no ensino médio, ao mesmo tempo que não é deixar todo mundo falar o que pensa, também não é formar pequenos sociólogos, certo? Então a gente vai ter que encontrar aí nesse meio termo algo, né, que seja de interesse para esses objetivos que estão predispostos na LDB e que todos os componentes curriculares deverão atingir lá no final, né? Que é formar para o exercício da cidadania, preparar para o trabalho, produzir pensamento autônomo, capacidade de reflexão e coisas nesse sentido, certo? Então agora a gente vai focar um pouco mais nas orientações curriculares. Para dizer o quê? Né? Quais são os princípios das orientações curriculares nacionais para a sociologia que foram produzidos lá em 2006, antes mesmo da sociologia se tornar disciplina por lei no ensino médio, que foi lá em 2008 e aí colocada em prática a partir de 2009 e 2010, certo? As orientações curriculares elas vão estabelecer o seguinte, tá? Que a prática professoral, né? O exercício da atividade do professor em ciências sociais na escola, ele vai se fundamentar em 3 grandes princípios.
Um princípio epistêmico, epistemológico, que é esse de contribuir com a construção de um pensamento autônomo, né, que é o que a gente sempre vai caracterizar como a ideia do pensamento crítico, ou de uma forma melhor colocada, para não haver confusões, um pensamento problematizador. Né, capacitar os estudantes do ensino médio para que eles consigam problematizar as coisas. Um princípio metodológico, né, que vai ter que envolver teoria e prática, ou seja, ao mesmo tempo que os estudantes do ensino médio precisam ter conhecimentos de temas e conceitos das ciências sociais, eles também precisam efetivamente colocar na prática e em exercício aquilo que eles estão aprendendo. Né? Vamos lembrar, a formação escolar, a formação no ensino básico, no ensino médio, ela tem objetivos práticos. Tá? De novo, exercer a cidadania, preparar para o trabalho, construir pensamento autônomo, participação política, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que envolvem o ser cidadão, o ser um indivíduo autônomo, né? Que pensa por si próprio, enfim. Então, nós vamos nessa linha de prática, ou seja, o que eu ensino de ciências sociais na escola tem que ter uma função prática para esses estudantes. Não pode ser apenas um conhecimento abstrato. Tá? E vai ter um princípio transversal que conecta isso tudo, que é, e que também se interliga com a questão da interdisciplinariedade, que é a questão da pesquisa na escola, né? Levar a pesquisa para o âmbito escolar. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o princípio epistemológico, um pouco sobre o princípio metodológico, um pouco sobre o princípio transversal e, enfim, se alguém quiser colocar alguma questão, vocês podem interromper, né? Sempre lembrando isso, podem escrever no chat e a gente vai seguindo. Fiquem bem à vontade. Muito bem. Vou até dar um gole aqui no café para ver se alguém se anima a falar alguma coisa, ou levantar alguma questão. Muito bem, pessoal. O que as orientações curriculares nacionais de 2006 expressam? Né? Elas vão definir como especificidade da sociologia a promoção de um conceito ou de uma ideia que nós chamamos de imaginação sociológica. Vocês já devem ter tido contato com esse conceito em momentos anteriores do curso, ou então pelo próprio Moodle, porque eu já trouxe, né, algum material ali sobre isso. Esse é um conceito do Wright Mills, dos anos 50, 60, certo? E pelas orientações curriculares nacionais, vai existir uma proposta de como que nós efetivamente podemos produzir essa imaginação sociológica nas pessoas. E as orientações curriculares, elas vão trabalhar com dois grandes princípios que não são nem tanto da sociologia, mas elas são muito mais da própria ciência social e, mais especificamente, a gente poderia dizer que são mais próximos da própria antropologia, que são as ideias de estranhar e de desnaturalizar, certo? Esses são os grandes, digamos, conceitos operacionais da prática pedagógica. O que é importante a gente lembrar aqui? Eles são conceitos operacionais da prática pedagógica. Tem até uma pergunta sobre isso lá no tópico da aula de hoje, lá no Moodle, lá no fórum do módulo 2 já. Né? Estranhar e desnaturalizar não são conceitos que um professor vai chegar lá na escola e vai colocar no aluno no quadro. Não é do nosso métier, né? Apresentar esses conceitos para ele, porque esses são conceitos que estão no fundamento de proporcionar e de produzir toda uma prática pedagógica, um processo didático que permita o exercício da imaginação sociológica por parte dos estudantes do ensino médio. Certo? Então, esse é um elemento chave que a gente precisa saber reconhecer aqui, certo? Então, fundamentalmente, o que é estranhar, certo? É
a gente conseguir fazer com que os estudantes assumam uma posição de inquietude, certo? É aquela ideia de que você não vai necessariamente ficar preso, né, numa ideia que você acredita, mas muito mais do que isso, que você vai se dispor a, a investigar, a correr atrás de informações, né, a tentar entender fatos, a tentar entender que existem ideias diferentes daquelas que nós efetivamente e por princípio acreditamos ou defendemos, certo? Então o estranhar vai muito nesse sentido, né, do que vai ser o se colocar um princípio da dúvida, uma predisposição a conhecer novas ideias, às vezes, sobre a mesma coisa, certo? E desnaturalizar vai envolver efetivamente uma habilidade de se distanciar do senso comum e de relativizar aqueles fenômenos que são tomados como verdades absolutas. Todos nós temos verdades. Os estudantes do ensino médio também têm suas próprias verdades. Só que a sociologia não trabalha com essas verdades, né? A sociologia ela vai trabalhar com o reconhecimento desse número infinito, enfim, de verdades, né? De discursos sobre a realidade e assim por diante. Esse é o fenômeno sociológico, né? Então, para sintetizar, e eu já tinha apresentado isso para vocês na aula passada, em termos em linhas bem gerais, a imaginação sociológica ela pode ser muito compreendida como esse jeitão nosso próprio do cientista social de conceber a realidade, né? Que é o que fundamentalmente esse jeitão? É o estar antenado às coisas, ao que está acontecendo no mundo, se encontrar nesses espaços, né? Questionar tudo aquilo que vem como uma verdade fixa, absoluta, imutável, né? Para efetivamente conseguir se situar e se posicionar. E isso nada mais é do que o quê? Do que o pensamento que a gente chama crítico, mas que tem mais essa função, essa ideia de um pensamento problematizador, um pensamento de problematizar a realidade. E é por isso que eu sempre trago para vocês essa charge que está colocada aqui nesse quadro, certo? Então, muito do papel do professor, né, o papel, digamos, epistemologicamente, né, em termos de princípio epistemológico da prática de ensino de ciências sociais, muito do papel e da responsabilidade de nós todos, enquanto professores de sociologia, especialmente no âmbito da escola, vai ser o de fazer com que este personagem tire essa mãozinha dos olhos e não use essa barreira entre ele e o mundo, ele e o conhecimento, a história, os dados, os fatos, as pesquisas, as informações e as pessoas, certo? Aonde que está a imaginação sociológica aqui? E aí eu vou trazer para vocês bem brevemente o conceito de imaginação sociológica pelo Wright Mills, né, no livrinho dele que se chama Imaginação Sociológica. Vocês têm acesso aí ao material, ao capítulo principal no Moodle. Fundamentalmente, imaginação sociológica é a habilidade de interligar questões de ordem pública com inquietações individuais. No conceito do próprio autor, é sentir o jogo que se processa entre os homens e a sociedade, a biografia e a história, o eu e o mundo. É a capacidade de ir das mais impessoais e remotas transformações para as características mais íntimas do ser humano e ver a relação entre as duas. Trata-se do quê? De observar a trajetória pessoal em um contexto social, para alcançar consciência sobre a própria posição numa sociedade, num determinado contexto, numa determinada realidade. É superar toda forma de sensação de não ter controle sobre a própria vida
ou de não haver saída para os problemas, certo? Então, esse é o modelo mais epistêmico, né, de que tipo de prática que o professor de sociologia na escola precisa almejar e alcançar quando ele está trabalhando com a ciências sociais ou na disciplina de sociologia na escola. Né? Ele precisa estar produzindo esse fenômeno, esses exercícios, né? Esse tipo de prática. E como que ele vai fazer isso? Aí a gente vai cair nos princípios metodológicos. Né? A gente tem formas de produzir isso. E muito disso vocês já viram lá no texto do Bernardo Lair, que no fundo, o que as orientações curriculares nos propõem é que o professor de sociologia na escola, ele, para produzir uma sociologia que seja viva, ou seja, que seja prática, que seja útil, que efetivamente contribua para a formação de todas as pessoas, independente de quem elas são, ou do que elas querem ser, ou de onde elas vieram, é que as ciências sociais, né, consigam estabelecer esse processo de problematização do mundo, de produção de um pensamento autônomo e assim por diante. Ela vai propor, então, as orientações vão propor formas de fazer isso a partir de técnicas que estão ligadas diretamente à sociologia e às ciências sociais, certo? Então, o princípio metodológico para que a gente consiga, né, produzir lá na frente um exercício de imaginação sociológica a partir de um processo de transposição didática dos conhecimentos científicos de natureza, das ciências sociais, sociológicas, antropológicas, da ciência política em saberes escolares úteis à formação cidadã, vão envolver 3 estratégias de ensino: teorias, conceitos e temas. Sistematizando um pouco isso, o que a gente vai ter? A gente sabe que as teorias estão num nível muito mais abstrato, né, e que os temas estão num nível muito mais concreto. O que conecta essas teorias e os temas? O trabalho com conceitos. Né? Os conceitos vão ter exatamente essa função de construir uma operacionalização entre o que é concreto e o que é abstrato. Isso se conecta também num outro sentido. Os temas, eles estão muito próximos da realidade do aluno, né? Eles são palpáveis, porque eles são de natureza concreta, certo? Já as teorias, né, lembrando sempre que na sociologia escolar, quem é sociólogo é o professor. O estudante não é sociólogo. Então, vocês não vão debater sociologia com os estudantes do ensino médio, no sentido que vocês debatem sociologia com os professores da universidade, com os colegas de universidade, certo? É um outro tipo de exercício que vai ter que ser feito. Na escola, quem domina as teorias, né, as discussões abstratas, é o professor. E como que ele vai fazer essa conexão? Né? Ele vai exatamente mobilizar especialmente conceitos. Né? Conceitos que fazem a operacionalidade entre o concreto e o abstrato, entre aquilo que está entre a realidade do aluno e o domínio dos professores. O que se indica? É para escolher uma estratégia de ensino, teorias, conceitos ou temas? Não, não necessariamente. E nem deve ser assim. Na verdade, essas são 3 estratégias que fazem parte do processo pedagógico. Né? Mas nós podemos optar, usando uma ideia de uma pedagogia construtivista, né, de trabalhar os temas como problemas geradores, porque daí a gente tem mais possibilidade de aproximar os estudantes, né, do debate de conceitos e teorias. Então a proposta, né, a ideia é que a gente possa fundamentalmente trabalhar mais de perto a partir da realidade do aluno, daquilo que é concreto e que ele percebe, que ele enxerga, né?
na realidade dele, no contexto dele, a biografia dele, né, aquilo que ele tem, digamos, alguma sensibilidade para pensar e para debater e para discutir, para chegar em conceitos da área das ciências sociais, né, por exemplo, o conceito de identidade, de movimentos sociais, né, de estigma e assim por diante, certo? Democracia, enfim, o conceito em si não faz diferença nesse âmbito mais de pensar a prática pedagógica em termos gerais, certo? Para que ele consiga minimamente transpor isso, né, de uma maneira abstrata, mais próxima de teoria. A gente até costuma dizer assim, mas então não é para dar aula de sociologia dos clássicos para os alunos do ensino médio? Não, não é isso que você está dizendo. Pode-se dar aula assim, sobre sociologia dos clássicos, mas que ela não se transforme numa aula de história da sociologia. Porque isso interessa a quem é sociólogo, e no caso aqui é o professor. No âmbito da escola, é o professor. Mas eu posso fazer com que os alunos se coloquem as mesmas grandes questões que autores clássicos se colocaram. A questão do conflito de classes em Marx, a questão do porquê nós vivemos juntos em Durkheim, a questão do sentido do porquê as pessoas fazem determinadas coisas no âmbito weberiano e assim por diante, certo? Então, o que a gente tem que perceber é isso, que a aula de sociologia na escola, para ela ser viva, ela não vai ser uma aula que vai contar a historinha da sociologia enquanto ciência, certo? Na verdade, a sociologia tem fundamentos práticos, né? E a gente tem que... E o papel do professor de sociologia na escola é o de construir essas intervenções didáticas que mostrem a prática operacional daquilo que nós produzimos em termos teóricos, conceituais e assim por diante. É fácil fazer isso? Não, não é. Isso exige muita experiência, isso exige experimentação de práticas didáticas, isso exige acertar e errar, avaliar constantemente, né? A gente até costuma dizer, né, muitas vezes os alunos ficam super preocupados com o processo de avaliação e não sei o quê, mas o processo de avaliação ele é decisivo para a gente testar as próprias atividades pedagógicas que estamos desenvolvendo, independente do tipo de processo de avaliação que é realizado. Isso é experimentar os recursos didáticos. É perceber se a gente consegue atingir aquilo que nós queremos efetivamente atingir. Certo? Então percebam, a gente não está falando de sociologia na escola e nessa aula, com essa temática dos fundamentos da prática pedagógica, das metodologias de ensino, de algo à revelia. O que eu quero chamar a atenção de vocês, se vocês perceberam, é que nós temos muitas técnicas envolvidas com esse processo. Nós já temos uma base muito sólida. A gente não parte do zero, a gente não parte do nada. A gente parte de toda a discussão de um processo pedagógico que envolve os princípios epistemológicos, os princípios metodológicos e a questão da pesquisa, que vai aparecer muito forte no processo de operacionalização. Certo? Esse quadrinho que vocês têm aqui na tela agora, ele é um quadrinho que está no texto da atividade assíncrona da semana que vem, ele está nos referenciais curriculares do estado do Rio Grande do Sul, certo? Mas eu quero passar ele bem rapidinho, assim, eu não quero me prender muito nele, porque ele aponta para os limites, né, e para as possibilidades, ou para as vantagens e desvantagens das estratégias de ensino por temas, por conceitos ou por teorias, para chamar a nossa atenção que a ideia não é escolher uma ou outra, é para chamar a nossa atenção que essas estratégias de teorias, conceitos e temas, elas devem ser trabalhadas conjuntamente, conjugadamente, certo? Então, em termos de desvantagens, a estratégia centrada em temas, né, ela vai ter a questão de um perigoso exercício de uma constante narração de informações ou experiências de vida pessoais daquelas pessoas que estão se manifestando ali, né?
Então, a gente tem esse elemento de desvantagem. O outro elemento de desvantagem, né, é que o professor, para ele trabalhar com essas informações, ele precisa ter uma formação muito sólida, né? Daqui a pouco tentar transformar essas informações todas que vêm das narrativas de vida ou das opiniões dos alunos em dados para serem trabalhados. Isso exige bastante esforço técnico por parte do professor para conseguir produzir isso. Qual que é a vantagem de trabalhar com temas? É que a disciplina não se torna algo estranho, porque é muito próximo da realidade, como a gente viu naquele quadro anterior. É mais próximo da realidade, certo? A estratégia de conceitos, tá? Ela é bem interessante, ela está no meio do caminho, né? Mas ela tem como desvantagem a ideia de que os conceitos eles mudam no tempo e que a gente tem muitas perspectivas teóricas diferentes, às vezes, para um mesmo conceito, né? Então, isso pode, daqui a pouco, causar quase que como um excesso uma dificuldade para o professor, na verdade, de fazer essa seleção dos conceitos que ele vai utilizar e da forma como ele vai utilizar, certo? E o medo daí é que a gente caia num modelo pedagógico que seja um modelo escolástico, ou seja, o professor passa conceito no quadro e aluno copia. Conceito no quadro, aluno copia, certo? Por outro lado, a vantagem de trabalhar com conceitos é eles perceberem que os conceitos, na verdade, eles são informações sistematizadas, ou seja, eles têm um grau de abstração, que não é uma abstração tão ampla quanto uma teoria, mas eles têm esse movimento, essa possibilidade de mediar, né, aquilo que está não tão próximo da vivência do estudante, mas também não tão distante a um nível abstrato científico, né? Ele tem ali uma forma de suavizar a possibilidade de o senso comum se tornar repetitivo dentro de uma discussão em sala de aula. Então, os conceitos eles vão ter um papel muito importante. E a questão da teoria, certo? O grande perigo a grande desvantagem, né, de trabalhar com teorias é o risco, né, também de ter uma formação escolástica, mas da gente cair ali numa história da sociologia, né? uma permanente história da sociologia como campo científico. Né? Se o professor ainda faz seleção de qual teoria, né, e daí fica repetindo sempre a mesma teoria os 3 anos do ensino médio, a gente corre o risco de cair no que se chama de doutrinação na escola, certo? Porque se você vai trabalhar com as teorias, né, olha só, percebam, tudo está no plural. Temas, conceitos, teorias. Não é tema, conceito e teoria, certo? Então, trabalhar com as teorias vai exigir que a gente domine diferentes perspectivas teóricas para conseguir efetivamente colocar em prática uma sociologia, né, que seja viva para os alunos na escola. A grande vantagem é exatamente essa, né? Permitir que os alunos conheçam diferentes teorias, permitir para os alunos um conhecimento um pouco mais erudito, se é que isso é bom, mas enfim, pode ser bom para processos seletivos, enfim, coisas que eles vão lá na frente usar na vida deles e assim por diante. E até fazer, daqui a pouco, uma aproximação com essa área de conhecimento e fazer com que os alunos se sintam convidados até a fazer cursos, né, de seguir carreira nas ciências humanas, nas ciências sociais e assim por diante. Enfim, mas o que é que tem que ser colocado? De acordo com as orientações curriculares, a gente tem todas essas estratégias e essas estratégias precisam ser trabalhadas conjuntamente de alguma maneira, certo? Não é para a gente optar por uma ou outra. A gente pode
optar por começar pelos conceitos, começar pelos temas, começar pelas teorias, né? Ir do particular ao geral, do geral voltar ao particular, ou começar pelo intermediário, né? Pelos conceitos, enfim. Mas a gente precisa minimamente, né, trabalhar aí em todas essas nuances que envolvem as 3 formas de estratégia metodológica. Muito bem. Vamos operacionalizar um pouco mais isso. O conceito de sociologia viva vem da onde? Vocês já leram esse conceito, pelo menos ele está lá no Moodle, disposto no tópico, num dos tópicos de fórum, certo? E aí eu vou passar essa passagem aqui, né, que é do professor Ottaviani, no discurso que ele fez sobre a sociologia na época se chamava primeiro e segundo graus, né? E isso está muito presente assim para a formação de professores e para a gente compreender um pouco dos fundamentos epistemológicos das ciências sociais na escola. Tá? Então, vamos à frase direta. O trabalho do professor vai implicar sempre necessariamente uma crítica, submetendo a ela todo o conhecimento prévio de que o aluno dispõe, inclusive as interpretações consideradas sacramentais. Qualquer professor já experimentou situações em que, ao dizer algo na aula, se vê contestado pelo aluno, que recoloca a questão nos termos em que o pai, o tio, os meios de comunicação de massa, a gente pode incluir o partido, o grupo identitário, enfim, colocou. Né? Enfim, trata-se de um argumento de uma autoridade, que é forte no universo subjetivo do estudante. E o professor não pode dizer, sem mais nem menos, que o pai do aluno está errado. Se disser isso, comete uma barbaridade. E, por outro lado, não pode dizer que o pai está certo. Tem-se que, o quê? Trabalhar fatos, dados e relações, sem pôr em questão essas autoridades. Porque isso seria complicar demais o trabalho do professor. Precisa trabalhar a partir do conteúdo da matéria e não colocar em questão essas autoridades, porque isso seria, evidentemente, uma batalha muito desigual, e mesmo porque não é aí que está o problema. A questão está em revelar e desenvolver dados, informações ou noções que os estudantes trazem para a sala de aula e acrescentar novas informações e interpretações, tendo em vista desenvolver uma compreensão nova, original, científica e viva daqueles fatos. Sem precisar fazer grandes interpretações, a gente está falando aqui do quê? De desenvolver a imaginação sociológica. O de colocar o estudante, né, numa relação direta entre ele e o mundo. Dele se situar no tempo e no espaço. Dele conseguir entender que ele não é uma individualidade, né, separada de um conjunto de relações, mas que tudo que envolve a vida dele, né, que ele está preso ao tempo, ao espaço, à política, às instituições, aos problemas que envolvem a sociedade que ele está hoje, a questão da idade, do gênero, do sexo, da faixa etária, as diferenças de pensamento e assim por diante. Ou seja, tudo isso que as ciências sociais, que a sociologia trabalham e discutem. Né? Até a gente poderia pensar no seguinte, esse é um tipo de exercício prático que é feito, que é realizado em muitas atividades e experiências pedagógicas de ensino que dão resultados bem positivos, que é o de sugerir como um exercício que os estudantes façam o que a gente chama de uma linha do tempo, mas uma linha biográfica, né? Eles próprios entrevistarem o pai, ou a mãe, o avô, a avó, enfim, ou eles próprios se colocarem, né, no tempo e no espaço e começarem a articular isso com fatos históricos, com fatos políticos, com fatos econômicos, né, para ir ver como a vida deles, a biografia deles vai se modificando em função do que acontece ao redor deles. Por exemplo, para a gente pegar uma coisa bem concreta,
Se a gente perguntar para os estudantes hoje o que aconteceu com a sua vida no ano passado que mudou a sua forma de estar com outras pessoas ou de pensar o mundo, eles automaticamente vão falar da pandemia da Covid-19, porque é algo que está muito presente, é algo que foi muito destacado, né? Foi muito envolveu efetivamente a vida de todos nós, em termos de educação, de trabalho, de família, de relações com os amigos e assim por diante. Mas existem muitos outros processos que envolvem a vida de todos nós. E a sociologia no ensino médio, ela vai ter exatamente a produção dessa imaginação sociológica, esse papel de interrelacionar, né, o eu e o mundo, o entender a nossa biografia num espaço, num contexto. Perceber de quem estamos próximos e de quem estamos distantes. O porquê estamos próximos e porquê estamos distantes. E isso tudo vai envolver economia, vai envolver política, vai envolver movimentos sociais, vai envolver, enfim, as instituições. E é por isso que é importante discutir conceitos como cidadania, democracia, desigualdade, pobreza, estigma e assim por diante. Então é um pouco esse o exercício da construção de uma sociologia viva na escola. E como que a gente operacionaliza isso? Eu trouxe uma coisa bem didática para vocês, que vocês adoram fazer pesquisa e trabalhar com essa questão entre o concreto e o abstrato, né? E tudo isso que a gente tem aí por trás do nosso fazer de cientista social. Tá? O que são, né, as informações que a gente tem, certo? As informações nada mais são do que dados que estão classificados, de alguma forma filtrados, certo? Os conceitos que a gente trabalha com os estudantes nada mais são do que informações que são dados classificados, combinados. A gente tem também um conjunto de hipóteses sobre como as coisas no mundo são. Não só nós, cientistas, temos hipóteses, né? As pessoas têm hipóteses a partir das informações que elas têm e dos conceitos com os quais elas lidam. E o que são essas hipóteses? Nada mais do que alguns conceitos relacionados. E as teorias vão ser, evidentemente, algumas hipóteses comprovadas. E aqui, teorias, muitas vezes, por ser extremamente abstratos, também pode se confundir com alguns sensos comuns. Né? Quase que a gente não exerce mais o trabalho de questionar as coisas, esse trabalho de imaginação sociológica, esse trabalho de hábitos intelectuais da nossa área. E o que vai entrar exatamente nesse meio aqui para a gente produzir imaginação sociológica? A gente conseguir produzir uma problematização ou um pensamento autônomo. É esse jeito, né, de estar antenado, de absorver novas informações, de buscar novos dados, se necessário, para rever determinados conceitos que nós temos sobre as coisas, o mundo, a nossa volta. E por que a gente vai fazer isso? Pelo princípio transversal, o princípio da pesquisa. Seja ela qual for, né? Uma simples pesquisa de preço, por exemplo, é uma opção. Né? Não interessa qual tipo de pesquisa é. Aqui a gente não está falando em termos acadêmicos de uma pesquisa estatística com dados calculados por equações. Não, aqui a gente está falando de informação e de trabalhar com informações. Né? E o que é o exercício que a gente vai ver aqui? A imaginação sociológica é exatamente conseguir fazer esse movimento. A partir dos dados, classificar dados, criar informações, combinar esses dados para a gente ter alguns conceitos, para a gente ter algumas hipóteses de como a sociedade é, sobre como o mundo é, de como as coisas são. E quanto mais informações nós tivermos, e nós vivemos num mundo que tem muita informação, mas infelizmente a gente acaba preferindo alguns fakes, né? Alguns fake news,
Como que a gente vai fazer esse processo, né? Estimular esse processo? Esse é muito o desafio do professor de Sociologia na escola. Né? Destacar essa importância de trabalhar com as informações. Não é encher o quadro de texto, não é fazer decorar conceitos, né? É trabalhar com informações, construir, buscar dados, ir atrás de dados para produzir novas informações, informações essas que sejam importantes. Então a gente tem um duplo movimento, o movimento de imaginação sociológica, que vai do concreto ao abstrato, e o eterno, né, retorno, né, ou a convergência, a retroalimentação da coisa, que é o retornar problematizando isso tudo. Saber que não existem verdades fixas, únicas, né? E aí a gente vai ter esse movimento de produzir imaginação sociológica. Temos informações disponíveis e temos que fazer com que os estudantes as utilizem. E para encerrar, né, a gente pode sistematizar ainda um pouco mais e trabalhar um pouco com as ideias das competências e das habilidades próprias e típicas, né, das ciências sociais. O que é escolarizar em ciências sociais? Fundamentalmente, escolarizar, e esse é o trabalho do professor. O que é escolarizar em ciências sociais na escola? Né? É aprender a imaginar sociologicamente. E isso vai envolver competências e habilidades que vêm da educação e das próprias ciências sociais, certo? Em termos da educação, em termos didáticos e pedagógicos, nós temos as competências empíricas, as explicativas, as linguísticas. Né? Em termos de habilidades, a gente vai ter efetivamente aquilo que é típico da nossa área. Até porque essas competências, empírica, concreta, explicativa, compreensiva, linguística, discursiva, elas fazem parte de todos os outros componentes curriculares. Todos eles têm que fazer isso. Mas o que é próprio das ciências sociais? O que é específico da nossa área? Né? O que são os nossos hábitos intelectuais? E aí eu quero chamar a atenção de vocês que prática pedagógica sempre envolve objetivos e metas de ensino. E por isso, elas sempre vão ser ações. Então a gente sempre vai ter o quê? Verbos no singular. Quais são as nossas principais habilidades em termos de empírico, de competência empírico concreta? Analisar. Então a gente vai estimular os estudantes a observar, coletar, organizar, sistematizar, descrever, contextualizar dados, informações. Em termos de competência explicativa compreensiva, um movimento já da imaginação sociológica aí no meio, nós vamos fundamentalmente fazer um processo, promover um processo de interpretar, promover a interpretação. E isso significa o quê? Lembre dos princípios fundamentais das ciências sociais. Associar coisas, relacionar, classificar, comparar. Sempre verbos. São metas, objetivos a serem alcançados. Em termos de competência, mas isso tudo é simplesmente analisar e interpretar, olhar para as coisas, juntar um monte de informações? Não, a gente também tem que desenvolver capacidade de comunicação disso. Linguística discursiva, competência linguística discursiva. Então nós também temos que observar a capacidade de argumentação. Ou seja, em termos de habilidades, de meta, de objetivo, é argumentar. Reconhecer, refletir sobre, demonstrar os dados, os fatos, os fenômenos, as informações que foram sistematizadas nas dimensões anteriores. O que eu quero chamar a atenção de novo, dizendo de novo, isso é super técnico. Nós não trabalhamos a especificidade das ciências sociais, a finalidade do ensino da sociologia a partir do zero. Nós temos elementos constitutivos, elementos que estão na base do que nós temos que produzir e proporcionar. Tudo isso é uma base para que a gente consiga, né, enriquecer isso de conteúdos o quanto mais a gente puder. E aí é o papel do professor. A partir de quais conceitos ele vai trabalhar isso, a partir de quais temáticas, a partir de quais teorias.
não vem ao caso a gente determinar qual é a melhor teoria. Porque o interessante na educação é que não seja engessada, que não seja algo reprodutivo, mas que seja algo reflexivo, que a gente consiga readequar e readaptar no tempo e no espaço, em função das circunstâncias, dos assuntos do momento, mas algumas temáticas que são permanentes e assim por diante. Então a gente precisa fazer esse movimento. Né? E como que esse movimento efetivamente vai se dar? Né? O que, que a gente busca, o que, que a gente espera, né? Quando o estudante faz observação, coleta informações, organiza, compara, classifica, que ele tenha também a capacidade de comunicar isso depois. Isso tudo envolve o quê? Problematizar. Que quando a gente analisa, trabalha com informações, a gente está fazendo algum tipo de problematização por meio do que? Da pesquisa. Por que, que a gente argumenta? O que, que isso muda na nossa compreensão do eu no mundo, do mundo, da minha participação no mundo, no entorno, no contexto? Permite, ao fazer a problematização, ao pesquisar sobre essas coisas, permite que eu me situe em uma determinada condição, em um determinado tempo, num determinado espaço. E, fundamentalmente, com a minha capacidade de argumentar, de refletir sobre tudo isso, eu posso ou não me posicionar ou me reposicionar. Então, efetivamente, a gente acredita que fazendo uma sociologia viva na escola, a gente consiga contribuir efetivamente com algo que seja importante, útil para a trajetória de todos aqueles indivíduos que estão sob nossa, né, observação, sob nosso olhar, sob nosso processo educativo, né, os estudantes, no caso, ensino médio. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. É uma responsabilidade, especialmente na área das ciências sociais, que a gente toca exatamente em questões que muitas vezes são bastante sensíveis, que são muito políticas, mas é o nosso trabalho e de importância bastante decisiva. Então, esse é um grande convite, né, que a gente faz para que vocês acreditem, né, na sociologia no ensino médio, para que vocês não se sintam perdidos no papel que o componente curricular sociologia tem, a forma como esse componente ajuda no cumprimento dos objetivos da LDB, que tem como foco fundamental a formação desses estudantes enquanto cidadãos participativos, autônomos, políticos e assim por diante. Então, é isso, né? Na verdade, a ideia era um pouco tentar mostrar para vocês que existem princípios, existem orientações e que cabe a cada um, né, dos professores envolvidos com isso construir esses mecanismos, construir esses conteúdos, elaborar esses conteúdos para que a gente consiga efetivamente manter uma deferência pública, uma legitimidade para a nossa área de conhecimento na educação. Né? A gente tem importância, a gente tem técnicas, né? E, enfim, somos nós que fazemos muito desses movimentos, né, no âmbito da escola. Porque são típicos do nosso pensamento, né, das ciências sociais. Esse pensar o mundo lá fora. Muito bem. Também teria a BNCC para
conversar um pouco com vocês, mas se vocês lerem o material da BNCC, independente das 3 versões que ela teve, da versão que está hoje aí em vigor, no caso da sociologia, das ciências sociais, não há uma alteração muito significativa, certo? Ela continua caracterizando que os conteúdos das ciências sociais são importantes, né? A BNCC nunca trabalhou efetivamente com princípios de que a sociologia, de qualquer um dos conteúdos fosse uma disciplina, né? Na verdade ela trabalha com o conceito de componentes. Então, as ciências sociais continuam destacadas, mas o que eu quero eu acho que é importante chamar a atenção que em todas as versões, o mais interessante de ver é o quanto que a BNCC define as ciências sociais muito próxima disso que as orientações curriculares também definem. Que, na verdade, a gente vem numa crescente de verbos e ações, né, como os objetivos, se contextualizar no mundo, né, buscar informações sobre a localidade, sobre o bairro, as coisas assim, mas que no fundo, né, há uma complexificação até chegar no verbo pesquisar. Né? Então, a pesquisa acaba sendo talvez o elemento mais determinante da especificidade das ciências sociais na escola. Né? Essa habilidade de buscar informações, dados e saber lidar com eles, comparar eles, né, os dados, as informações, sem necessariamente ficarmos presos ao objetivo final, à ideia final, né, à conclusão, né, é deixar que eles, né, os estudantes, encontrem essas conclusões, né, por uma forma um pouco mais autônoma, que eles estranhem o dado, né, que eles se distanciem de algumas verdades que expressam nas suas próprias opiniões, que eles tomem os choques de realidade, que eles, como a gente viu lá as falas dos alunos lá no início, né, que eles estabeleçam esses debates, que eles consigam perceber que existem ideias diferentes, histórias diferentes, trajetórias diferentes, e que enriqueçam o seu conhecimento, mas sem direcionar a ação, sem direcionar o caminho. Efetivamente contribuir para que eles consigam ter, na verdade, maior capacidade de reflexão. E a gente costuma dizer que um elemento bem interessante, né, até em termos bem práticos, tá, para perceber em ciências sociais se o estudante está tendo uma evolução na sua capacidade de refletir, de argumentar sobre determinada coisa, né? A gente costuma ver muito isso na escola como exercício de aprendizagem. Muitas vezes os professores fazerem as mesmas perguntas sobre determinada temática no início do trimestre, né? E depois repetir ela no segundo, no terceiro semestre, para ver se o estudante consegue ter maior capacidade de argumentação sobre uma mesma questão. Né? Então isso é bem, né? Não vem ao caso se ele mudou ou não de posição, se ele se reposicionou ou não. Isso é uma decisão individual e pessoal. Mas o mais importante para nós, enquanto professores, se eles conseguiram argumentar de forma mais complexa e mais embasada em dados, em informações, a uma determinada temática. Se eles têm mais capacidade de argumentação sobre um tema, um assunto. Esses são elementos que são bem interessantes para nós. Então, na verdade, para sintetizar, dizer para vocês que as ciências sociais na escola, ela tem um conjunto de princípios técnicos para o desenvolvimento da metodologia, da prática de ensino. E
que, independente de qualquer contexto, né, a gente tem efetivamente aí a capacidade de promover o processo pedagógico, porque tem coisas que fazem parte do que a gente, do hábitos, né, que perpassam as condições de trabalho, que perpassam a infraestrutura, que perpassam os percalços políticos, tudo, os percalços pandêmicos, enfim, qualquer coisa nesse sentido. A gente tem uma identidade profissional na qual se embasar e a partir do qual produzir projetos de intervenção didática, experiências pedagógicas, novas práticas de ensino, inovações e assim por diante. Enfim, fico à disposição de vocês. Espero não tê-los assustado. Mas a ideia é dizer que nós temos elementos a partir do qual fundamentar a nossa prática. Fala mais, Alexia. A gente gosta de ouvir as argumentações. É isso que é importante. Embora, como eu falei para vocês, acho que em algum outro momento, eu gosto muito de trabalhar com essa pedra. Para mim, o que é interessante aqui é o seguinte, não é que vocês concordem ou não concordem, porque é claro que tudo é argumentável, isso faz parte do nosso papel de sociólogo. O meu sonho é que vocês consigam fazer com os estudantes de vocês, que eles saiam debatendo, argumentando, né, independente de concordar ou não, mas que exista diálogo, debate, né, sobre as temáticas que estão envoltas em qualquer momento, né? Então, eu costumo dizer que o legal do ensino não é quando os alunos saem felizes da sala de aula, mas é quando eles saem conversando sobre o que foi falado, seja falando bem, seja falando mal, seja importante que haja o que foi aprendido na sala de aula, o que foi passado, o que foi debatido, não fique só na sala de aula, que se espraie para fora dela. Né? Isso que é interessante, quando a gente vê o que os nossos estudantes saem falando a respeito da temática da aula. Isso acho que é o elemento mais que mais produz satisfação para o professor, é ver que ele instigou os estudantes a pensarem sobre aquilo que ele está propondo, né? Em cima daquilo que o professor provocou. Natália, não é uma dúvida, mas acho que a ideia de artesanato intelectual do Mills ajuda muito na compreensão e transposição de conhecimentos sociológicos em conhecimentos didáticos. Perfeito, concordo. E mostrar para os alunos a diferença entre um senso comum e um exercício crítico sociológico. Perfeito. Parece um bom jeito também de pensar a nossa atuação dentro de uma sociologia escolar e pensar sobre como trabalhar as estratégias metodológicas em conjunto. Lembro de ler sobre a imaginação sociológica lá no primeiro semestre. Adorei ver esse mecanismo como movimento dentro da sala de aula. Parece ser longe de um movimento estático, mas sim sempre em evolução e construção de das ideias. Perfeito, Natália, essa que é a ideia. Mas eu também não quero, de novo, eu não quero que vocês comprem o meu discurso também, certo? Eu quero que vocês criem mais coisas a partir disso. Acho que essa que é a questão que é mais interessante. Saber que existe um porto, uma base, mas que existem muitas coisas que podem ser feitas a partir disso, né? Então, acho que esse é o elemento mais interessante. Mais questões, pessoal? Espero também não ter confundido vocês. O pessoal que está chegando agora, que talvez tenha começado recém a fazer os exercícios, na verdade, tudo que eu estou falando aqui converge no mesmo sentido, né? Como eu falei, a gente está sempre trabalhando com todas essas dimensões, por que ensinar, como ensinar, o que ensinar e qual sociologia ao mesmo tempo, certo? Existe uma sequência lógica pelos materiais da disciplina, mas todas elas vão se encaminhar nesse sentido,
Mas também a gente tem que saber que a gente está dentro de um campo, certo? Como a gente falou na aula síncrona passada. A gente está dentro de um campo, e um campo também não é apenas rosas, né? Um campo também vai ter muitas disputas, e a questão das disputas dentro do campo a gente vai ver na próxima aula síncrona. Que daí a gente vai tocar mais na questão de qual sociologia. A gente vai voltar para essa discussão de produzir uma sociologia viva na escola versus, talvez, aí o que a gente chama de uma sociologia zumbi. Sabe aquela sociologia morta-viva? É bem interessante de fazer esses movimentos. Para quem gosta dessas coisas de Walking Dead, essas coisas. Nós temos muitas sociologias zumbis por aí, vocês vão ver isso na realidade, quando vocês forem professores, vocês vão ver muita coisa nos exercícios práticos aqui da disciplina também, nas entrevistas, nos programas de ensino, vocês vão ver coisas nesse sentido. Mais alguma questão, pessoal? Qualquer coisa, os fóruns estão disponíveis, né? Os tópicos ali para vocês comentarem, continuarem a discussão, estabelecerem o debate sobre essas coisas todas entre vocês, né? Eu, dentro do possível, vou fazer alguma mediação, então vocês fiquem bem à vontade nesse sentido. Bianca, os slides da aula propriamente eles ficam gravados no vídeo, tá? Mas a partir do momento que vocês participam dos tópicos de fórum, vocês vão ter vários desses materiais em PDF para poder imprimir, se quiserem, enfim. Aí fica em preto e branco, né? Não tem essas corzinhas, essas coisinhas assim. Tá? Então, isso vocês vão tendo acesso, os colegas de vocês que já participaram dos tópicos, né? A partir do momento que vocês respondem a questão principal, lá dentro tem mais material, e aí vem esses esqueminhas, esses materiais assim, tá? Mas tu não precisa dar print, porque a aula está gravada, depois ela vai ter o vídeo ali. Vai levar 2 dias, mais ou menos, né, até o sistema processar a aula, mas depois tu pode assistir de novo, pode dar o print lá, se tu quiser. Mas como eu falei, os esquemas todos vão ser disponibilizados, estão dentro dos tópicos em PDF para vocês, e aí só em preto e branco, né, para vocês conseguirem imprimir sem gastar um monte de tinta verde, amarela, essas coisas assim. Nós temos as versões impressas. Quer dizer, as versões para impressão. É isso, pessoal. Mais alguma questão? Podemos nos despedir por aqui. Espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer coisa, o Moodle é nosso espaço permanente de acompanhamento, de atividades. Se integrem, se apropriem do Moodle, das atividades, da proposta e assim por diante. Assistam às aulas gravadas de novo, né? Lembrando a vocês que o Moodle é o centro da coisa, certo? Lá estão todos os materiais, lá vão estar os debates entre vocês, vocês podem e devem debater junto com os colegas, certo? E as aulas síncronas, na verdade, elas são mais para conectar as coisas, certo? Para vocês não se perderem. Mas o núcleo mesmo do material é o Moodle. Alexia, você quer falar alguma coisa? Tudo bem. Eu só queria aparecer assim, porque eu acho que deve ser meio ruim ficar sozinho falando e tal. E, Obrigado. e nada. E também falar que o tópico 5, né? O tópico 5 do fórum, do segundo fórum, fala um pouco sobre os desafios e tu falou muito sobre
Um dos desafios que eu tinha pensado e coloquei lá no fórum foi em relação à prática. E Uhum, ela veio na aula de hoje. Então, uhum. achei, assim, a aula muito boa. Que Me bom. deu uma luz. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado por aparecer. Também a gente gosta de não se sentir sozinho, mas eu sei que vocês não estão longe do vídeo. Então, eu me sinto às vezes sozinho, mas eu sei que vocês estão ali comentando alguma coisa no tópico do fórum, no chat. Mas obrigado, Alexia. E a questão da prática tinha que aparecer sim. Nem que seja em termos mais teóricos nesse momento, né? Mas com certeza, em termos, falando bem como cientista social, a nossa prática ela se fundamenta muito em teorias e conceitos, né? Então a gente tem que ter aí um ponto abstrato para a gente se apoiar. Que bom que gostou. Muito bem, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma questão, se não, é isso. Espero ter instigado-os e instigado-as a pensar a respeito da prática de ensino em ciências sociais. Obrigado, então, a todos vocês. Alexia, Bianca, Natália, Rafael, aos que já saíram também. Certo? Então tá. Um abraço a vocês e nos revemos no dia... Próxima aula síncrona, no dia 30 de março. E até lá, estou comentando os tópicos e debatam entre vocês também, porque eu acho que é importante vocês também lerem o que os colegas estão escrevendo e argumentarem com eles também, para já ir fazendo essa conexão profissional entre vocês, que depois lá nos estágios vai ser importante, e depois na vida, né, enquanto professor lá na escola também vai ser bastante importante a gente ter essa rede bem constituída e amarrada. Muito bem, boa noite a todas e a todos.